Fala galerinha, tudo beleza? Professor Michel para vocês em mais uma aula sobre função. O assunto de hoje é função inversa. Hoje vocês vão aprender o que é uma função inversa e como inverter uma função, tá ok? Assunto muito cobrado em provas militares, tá ok? Isso cai diversas vezes em provas. Então vamos lá. Primeiro, para fazer uma função inversa, é necessário que você saiba o que é uma função bijetora. Na aula anterior eu explico e deixo tudo isso direitinho explicado o que são funções sobrejetoras, injetoras e bijetoras. Se você não assistiu, assiste a aula anterior para que você possa vir para cá para a função inversa, tudo bem? Mas se você já sabe que uma função bijetora ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, ou seja, os elementos do contradomínio são igual à imagem. Com isso, a gente diz que ela é uma função sobrejetora. Opa, o D ficou estranho. Vamos fazer aqui novamente. Deu uma travada aqui na mesa. Contradomínio é igual ao conjunto imagem, ou seja, todos os elementos do conjunto B serão flechados, tá ok? E cada elemento do conjunto A vai flechar um único elemento do conjunto B. Isso forma a função injetora. Será injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, ela vai ser bijetora. Tudo bem? Então, para que eu preciso disso, Michel? Porque uma função inversa é assim representada, tá? Quando eu quero tratar uma função inversa, eu chamo uma função de f de menos 1, tá ok? Que é uma função que foi invertida. Tudo bem? Então, se é uma função invertida, o que vai acontecer? O elemento os elementos do conjunto A flecham os elementos do conjunto B. Quando você inverte a função, vai ser os elementos do conjunto B que irão flechar o conjunto A. Tá ok? Então, você inverte a função. Então, ela vai passar a ser assim. Ó. Ou seja, os elementos 5, 4 e 3 irão flechar os elementos 0, 1 e 2 do conjunto A, tudo bem? Então, aqui, ó, o 5 agora vai flechar o 0, o 4 irá flechar um 1 e o 3 irá flechar o 2. Tudo bem? Mas para que isso aconteça é necessário que a função seja bijetora. Por quê? Porque se ela for só injetora, ela iria sobrar um elemento aqui qualquer. E se esse elemento aqui sobra, tá? Se ele fica sobrando, lembrando que no conjunto considerado A, aqui no caso o B está sendo considerado aquele conjunto A, né? O conjunto inicial. Eu não posso ter elementos sobrando no primeiro conjunto, tá ok? Se ele sobra no primeiro conjunto, isso não é uma função. Então, obrigatoriamente, se uma função for só injetora, ela não pode ser uma função inversa. E segundo, se uma função for só sobrejetora, pode acontecer de dois elementos diferentes daqui flecharem um mesmo elemento do lado de lá. Se for o contrário, eu não posso ter o 3 flechando 2 e o 3 flechando 1. Isso não é função, a gente definiu isso já. Então, uma função que é só sobrejetora e que é só injetora, ela não pode ser invertida, porque ela não se torna uma função na volta. Tudo bem? Então, obrigatoriamente, a função tem que ser bijetora. Isso é muito importante vocês saberem isso. Tá ok? Então, agora vamos para a próxima aqui, etapa aqui, ó. Como inverter uma função? Primeiro, se a gente viu no quadro anterior que o conjunto A passa a ser o conjunto B, ou seja, numa função invertível, o x passa a ser o y e o y passa a ser o x, tá ok? Porque o conjunto B, antes ele era o y. Agora que ele passou a sair flecha, o conjunto B vai passar a ser o x. Ou seja, uma função desse tipo aqui, ó, que eu vou escrever aqui para vocês, ó, vou deixar escrito de azul, o f de x ele também pode ser escrito como y, já falei isso para vocês. Ó. Y igual a 2x menos 1. Preste atenção, se você vai inverter uma função, isso quer dizer que o que era y vai passar a ser x. Ó. E o que era x vai passar a ser y. Tudo bem? Olha aqui. Ó. Isso quer dizer que você inverteu a função. Se você inverteu a função, o que você vai fazer agora? Agora você vai fazer o seguinte, vai isolar o y, porque o y é a função inversa. Eu vou até botar y' para dizer que agora é uma função inversa, tá ok? Então, quando você pega o y', passa tudo que não está com y, que na verdade é tudo que está com y para o outro lado. Então, o menos 1 que está desse lado vai passar para o outro lado somando, olha, vai ficar assim, ó. 2y', lembrando que esse y' agora é a função inversa, e o 2 que está multiplicando y vai passar para o outro lado dividindo, então você vai ficar com essa função aqui. Ó. Pronto. O que isso quer dizer? Quer dizer que, vou até botar de azul para você, que a função chamada inversa, ou seja, a f de x menos 1, ela vai ser igual a x mais 1 sobre 2.
Ou seja, quando você inverte a função 2x menos 1, ela se torna o x mais 1 sobre 2. Tá ok? Ou seja, tudo que era y passa a ser x e tudo que era x passa a ser y. Uma observação muito importante é que se você pega essa função e inverte ela, ela se torna essa daqui. Se você pegar essa função agora e inverter de novo, você volta para a anterior, tá ok? Então, inverter uma função que já está invertida, você volta para a inicial, tá ok? Vamos para a letra B. Olha o exemplo da letra B. Eu tenho y, vou botar de azul, né? Porque a gente botou de azul, ó. Y igual a 1 sobre x menos 4. Então, se você quer inverter a função, o que é y vai passar a ser x, aqui, ó. E o que é x vai passar a ser y. Olha aqui, ó. Então, agora o que você vai ter que fazer? Isolar novamente o valor de y, porque o y é a função invertida, tá ok? Então, vou botar um tracinho aqui do y para dizer que agora esse y é a função inversa. Então, ó, passa esse y menos 4 para o outro lado multiplicando, tudo bem? Então, ele vai ficar assim, ó, y menos 4 igual a 1. Lembrando que esse y é o y tracinho, que é o y invertido. Se o x está aqui multiplicando, em vez de eu aplicar a distributiva, eu passo ele para o outro lado dividindo. Então, eu vou ficar com y' menos 4 igual a 1 dividido por x. Tudo bem? E agora, o menos 4 que está aqui, eu passo para o outro lado ele somando. Então, o y', ele é assim chamado y', mais uma vez, porque ele está representando a função inversa. Tá ok? Aqui, ó. Inverti a função. Tá ok? Então, se você quisesse juntar tudo, multiplique e junta com a parte de cima, a função inversa ficaria dessa seguinte forma. X vezes 4, 4x mais 1 ainda sobre x. E assim ficaria sendo a função inversa. Tudo bem? Então, de azul, como é que ficaria a função inversa? A função inversa seria f de menos 1, que é o y, vai ser igual a 4x mais 1 sobre x. Essa aqui é a representação da função inversa da função 1 sobre x menos 4. Tudo bem? Mantendo aqui a linha de raciocínio, vamos para a letra C. Vamos fazer a mesma coisa, ok? A gente vai fazer a mesma coisa. Aqui, ó. Vai chamar f de x de y, porque ele pode ser assim chamado, tá ok? Aqui, ó. E aí, se você quer inverter a função, qual é o papel da inversão? O papel da inversão é, chama-se o y de x e o x de y. Então, ó, olha o que você vai ter. Isso aqui, ó. Qual a próxima etapa? Isolar o valor do y. Lembrando que esse y é o y', que é a função inversa. Então, esse 5 que está aqui dividindo passa para lá multiplicando. Então, vai ficar 5x igual a 3y', porque é a função inversa. Agora, esse 2 que está aqui somando passa para o outro lado mudando de sinal, então ele vai passar como sinal de menos. E a última etapa é passar o 3 para o outro lado, dividindo, já que ele está multiplicando o y'. Então, ó, teremos isso aqui. Ó. Pronto, finalizei. Ou seja, descubra a função inversa. Então, qual é a função inversa? A função inversa, que é a f de menos 1, ela vai ser igual a 5x menos 2 igual a 3. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que quando uma função é invertível, o que era x de uma é a y da outra. Ou seja, o x que você vai substituir dentro dessa função aqui, ela era o y da função normal, tá ok? Porque se você substituir o x, descobre o y. Então, se você vai inverter, agora esse y que vai flechar o novo x, ou seja, o novo y se torna o x da função inversa. É um pouquinho complexa de entender no primeiro momento, mas é exatamente isso que eu estou querendo dizer. O x e o y agora passa a ser o x, porque agora ele inverteu a função. Tudo bem? E a última função aqui de inversão, troca o f de x por y, só para a gente deixar bem claro aqui. Ó. Ah, Michel, mas agora tem 2x. Até botei no plural, né? 2x. Michel, mas agora tem 2x. E agora o que eu faço?
o que é x vai se tornar y, tá, pessoal? E por isso que eu quis botar esse exemplo, ok? Então, ó, no lugar do y, ele vai se tornar o x. E no lugar desses dois x's que estão aqui, você vai botar y. Então, vai ficar y em cima e y embaixo. Porque todos os valores de x vão se tornar agora valores de y. Então, agora você tem que isolar esses y aí. Então, fazem por etapas, tá? Pega esse cara aqui e passa para lá multiplicando. Se você passar esse cara para lá multiplicando, vai ficar assim, ó, x multiplicado por 2y menos 3. Lembrando que tem que botar o parênteses, porque o x multiplica tanto 2y quanto menos 3. Tudo bem? E lembrando que esses y aqui são y', porque eles são a função inversa. Tá ok? Então, vou continuar botando tracinho para eles. Aplica-se a distributiva aqui. Então, vai ficar 2 vezes x, y' menos 3x igual a y' mais 1. Então, quem tem y' passa para um lado. Quem não tem, passa para o outro. Então, esse cara que tem y' vai ficar do lado de cá. Esse y' que passou para cá com sinal de menos. O 1 já estava aqui. E o 3x que não tem y' vai passar para o outro lado, mudando com sinal de mais. Ou seja, aqui eu posso colocar quem em evidência? O y'. O que é botar em evidência? É aquele termo que é comum, ou seja, o fator comum nos dois termos. Tá ok? Eu apaguei ele e acabei apagando um pouquinho da perninha. Boto o y' em evidência, sobra 2x menos 1. Se você aplicar a distributiva, volta para a parte de cima. Tá ok? E agora esse cara que está multiplicando o y' passa para o outro lado, dividindo. Então, você vai ficar com 1 mais 3x dividido por 2x menos 1. E aqui você encontra a função inversa, que eu vou reescrever de azul usando a f de menos 1. Tá ok? Então, aqui eu vou escrever até de vermelho, tá? Para ficar bem destacado aqui. Quem seria a f de menos 1? A f de menos 1 seria f de menos 1, que é a função inversa, vai ser escrita como 1 mais 3x sobre 2x menos 1. Essa é a função inversa. Vou trazer até aqui com uma seta para cá, para vocês verem escrito como f de menos 1. Tá ok, galera? Assim, a gente encerra a nossa aula de função inversa. Invertemos todas as funções. Toda vez que pedir na sua prova função inversa, troque o y pelo x e depois isole o y novamente. Tá ok, galera? Curta o vídeo, curta a página, tá ok? Não esqueça de seguir para que vocês recebam mais vídeos da aula. Tá ok, galera? Então, até uma próxima.